Olá, que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Venho aqui fazer mais uma vez um lembrete sobre o nosso trabalho. Caso você esteja passando por uma dificuldade, algum problema que coloca você numa situação de conflito, né, e que você até agora não procurou solucionar, nós temos um trabalho de atendimento fraterno. Então você descreve o problema que você está passando, descreva ele para nós, mande pelo e-mail, que vai estar aqui na descrição do vídeo, e você vai receber uma orientação da nossa casa, uma orientação espírita da nossa casa. E se você estiver passando por algum problema de saúde, mesmo que você já esteja tratando, se você já estiver tratando, continua tratando, mas se você se interessar em receber também um tratamento vibracional, faça a mesma coisa, só que aí, como a gente não se conhece, né, a gente não tem como ter um laço psíquico, então a gente precisa do seu endereço para a gente enviar as vibrações salutares, tá bom? É necessário que você no e-mail mencione o seu nome completo de batismo, tá bom? E sua data de nascimento. Isso é muito importante na espiritualidade. E esse trabalho é um trabalho à distância, portanto é um trabalho espiritual. Certo? Então, se você estiver passando por algum problema ou conhece alguém que esteja, faça a mesma coisa, se comunique conosco, tá bom? Bom, agora a gente vai para as 3 últimas conclusões. Conclusão 7ª. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios da filosofia e de moral, que dela decorrem a aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou antes, 3 graus entre os adeptos. 1. Os que creem das manifestações e se limitam em constatá-las. É para eles uma ciência experimental. 2. Os que lhe compreendem as consequências morais. E 3. Os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sob o qual se examinem esses fenômenos estranhos, cada um compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surgiu, das quais as consequências não podem ser senão uma profunda modificação no estado da humanidade, e cada um compreende também que essa modificação não pode ocorrer senão no sentido do bem. Quanto aos adversários, pode-se também classificá-los em 3 categorias. 1. Os que negam sistematicamente tudo que é novo, ou não veem deles o que falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem todos aqueles que não admitem nada fora do testemunho dos sentidos. Eles não viram, nem querem ver nada e ainda menos aprofundar-se. Ficariam mesmo irritados de ver muito claro, com medo de serem forçados em convir que não têm razão. Para eles o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia, não existe. É muito cedo dizer. São os incrédulos que tomaram partido. Ao lado desses, pode-se colocar aqueles que dignaram lançar um golpe de olhar para o desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: eu quis ver e não vi nada. Eles não compreendem que seja preciso mais meia hora para se conscientizar
de toda uma ciência. 2. Os que, sabendo muito bem em que se apoiar sobre a realidade dos fatos, os combatem. Contudo, por motivos de interesse pessoal. Para eles, o espiritismo existe, mas não tem medo, mas têm medo de suas consequências e o atacam como um inimigo. E 3. Os que encontraram na moral espírita uma censura muito severa aos seus atos ou suas tendências. O espiritismo, tomado a sério, os embaçaria. Eles não rejeitam nem aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são solicitados pelo orgulho, pela sua presunção, os segundos pela sua ambição e os terceiros pelo seu egoísmo. Concebe-se que essas causas de oposição, não tendo nada de sólidas, devem desaparecer com o tempo, porque em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, a que se apoiasse sobre provas contrárias, patentes e atestando um estudo consciencioso e laborioso da questão. Todos não opõem, senão a negação. Nenhum traz demonstração séria e irrefutável. Seria presumir demasiado da natureza humana crer que ela pudesse se transformar subitamente pelas ideias espíritas. Sua ação não é, seguramente, a mesma, nem do mesmo grau, entre todos aqueles que as professam. Mas qualquer que seja o resultado, mesmo fraco, é sempre um progresso, mesmo seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica na negação das doutrinas materialistas. Isso é a consequência mesma da observação dos fatos. Mas entre os que compreendem o espiritismo filosófico e nem veem outra coisa além dos fenômenos mais ou menos curiosos, há outros efeitos. O primeiro e o mais geral é desenvolver o sentimento religioso naquele mesmo que, sem ser materialista, não tem senão indiferença pelas coisas espirituais. Disso resulta nele o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo da morte. Longe disso, porque o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que faz aceitar, sem murmurar e sem desgosto, uma morte inevitável, como uma coisa antes feliz que terrível, uma certeza do estado que lhe sobrevirá. O segundo efeito, quase tão geral como o primeiro, é a resignação das vicissitudes da vida. O espírito faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena, perdendo 3/4 partes de sua importância, não aflige tanto com as atribulações que a acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, daí também o afastamento de pensamento de abreviar seus dias. Porque a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, perde-se sempre o que queria ganhar, a certeza de um futuro que depende de nós mesmos tornar feliz, a possibilidade de estabelecer contato com os seres que nos são caros, oferecem ao espírito uma suprema consolação. Seu horizonte aumenta ao infinito pelo espetáculo incessante que ele tem da vida de além-túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundezas. O terceiro efeito é excitar-se à indulgência pelas faltas alheias, mas é necessário dizê-lo o princípio egoísta e tudo que dele decorre. É o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, o mais difícil de desarraigar-se.
Fazem-se sacrifícios voluntários desde que nada custem e, sobretudo, de nada privem. O dinheiro tem ainda, para a maioria, um atrativo irresistível, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de uma pessoa. Por isso, a abnegação da personalidade é mais eminente sinal de progresso. A gente vai agora para a conclusão de número 8, oitava. Os espíritos, dizem certas pessoas, ensinam-nos uma moral nova, alguma coisa superior à do Cristo? Se essa moral não é outra senão a do Evangelho, por que o Espiritismo? Se esse raciocínio se assemelha singularmente ao do califa Omar, falando da Biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, disse, senão o que há no Alcorão. É inútil, portanto, é preciso queimá-la, se ela encerra outra coisa. E má, portanto, é preciso ainda queimá-la. Não, o Espiritismo não encerra uma moral diferente de Jesus. Mas perguntaremos, por sua vez, se antes de Cristo os homens não tinham a lei dada por Deus a Moisés? Sua doutrina não se encontra no Decálogo? Dir-se-á, por isso, que a moral de Jesus não era inútil? Perguntaremos ainda àqueles que negam a utilidade da moral espírita, porque a do Cristo é tão pouco praticada e porque estes mesmos que lhe proclamam a justo título a sublimidade, são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal. Os Espíritos vêm não somente confirmá-la, mas nos mostram sua utilidade prática. Eles tornam inteligíveis e patentes verdades que não haviam sido ensinadas senão sob a forma alegórica e, ao lado da moral, vêm definir os problemas mais abstratos da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho da verdade, bem, porque Deus, que o havia enviado para lembrar da sua lei esquecida, não enviaria hoje os Espíritos para lembrá-la de novo e com mais precisão quando a esquecem, para tudo sacrificar ao orgulho e à cupidez? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhe seus caminhos? Quem diz que, como afirmam os Espíritos, os tempos preditos não estão cumpridos e que não atingimos aqueles em que as verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para apressar seu progresso? Não há alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente sobre todos os pontos do globo? Não é um só homem, um profeta, que vem nos advertir. É a luz que surgiu de toda parte. É todo um mundo novo que se desenrola aos nossos olhos. Como a invenção do microscópio nos descobriu o mundo dos infinitamente pequenos, que não suspeitávamos. Como também o telescópio nos descobriu os milhares de mundos que não suspeitávamos mais. As comunicações espíritas nos revelam um mundo invisível que nos cerca e nos acotovela sem cessar, e sem que o saibamos, toda parte em todo o que fazemos. Algum tempo ainda, e a existência desse mundo, que é o que nos espera, será também incontestável, como a do mundo microscópio e dos globos perdidos no espaço. Portanto, não é nada nos ter feito conhecer
todo o mundo e nos ter iniciado nos mistérios de vida de além-túmulo. É verdade que essas descobertas, se lhes pôde dar esse nome, contrariam um pouco certas ideias firmadas, mas todas as grandes descobertas científicas igualmente não modificaram, transtornaram, mesmo que as ideias mais acreditadas, e não foi necessário que o nosso amor próprio se curvasse diante da evidência. Ocorrerá o mesmo com respeito ao Espiritismo, e dentro em pouco ele terá direito de cidadania entre os conhecimentos humanos. As comunicações com os seres de além-túmulo tiveram por resultado fazer-nos compreender a vida futura e fazer-nos tê-la de admitirmos as penas e os gozos que nelas nos esperam segundo nossos méritos, e por isso mesmo de reconduzir ao Espiritismo aqueles que não viam em nós senão a matéria, uma máquina organizada. Por isso, tivemos razão em dizer que o Espiritismo matou o materialismo pelos fatos. Não tivesse produzido senão esse resultado e a sociedade lhe deveria reconhecimento. Mas ele faz isso, faz muito mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, as necessidades do bem. O número daqueles que ele reconduziu a sentimentos melhores, dos quais neutralizou as más tendências e desviou do mal, é maior do que se crê e aumenta todos os dias. É que para eles o futuro não é mais incerto, não é uma simples esperança, é uma verdade que se compreende, que se explica, quando se veem e quando se ouvem. Aqueles que nos deixaram lamentar-se ou felicitar-se do que fizeram sobre a terra. Quem disso é testemunha, reflete e sente a necessidade de se reconhecer, de se julgar e de se corrigir. Agora a gente vai para a conclusão nona, que é a derradeira. Os adversários do Espiritismo não deixaram de se armar contra ele com algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que, no início de uma ciência, quando as observações são ainda incompletas e cada uma a examina sob seu ponto de vista, sistemas contraditórios pudessem se produzir. Mas já 3/4 desse sistema estão hoje tombados diante de um estudo mais aprofundado, a começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se tivesse sido impossível a Deus enviar aos homens os bons espíritos. Doutrina absurda, porque é desmentida pelos fatos, ímpia, porque é a negação do poder da vontade do Criador. Os espíritos sempre nos disseram para não nos inquietarmos com essas divergências, e que a unidade se faria. Ora, a unidade já está feita sobre a maioria dos pontos e as divergências tendem a cada dia a apagar-se. A esta questão está até que a unidade se faça sobre o que o homem imparcial e desinteressado pode se basear para ajuizar. Eis a sua resposta. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem mancha é o que tem maior valor. Portanto, julgai os espíritos pela pureza de seus ensinamentos. Não vos esqueçais de que entre os espíritos há os que não puderam ainda se despojar das ideias da vida terrestre. Sabei distingui-los pela sua linguagem. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico em suas ideias, se nada neles revela ignorância, orgulho ou malevolência. Numa palavra, se suas palavras estão sempre marcadas com o selo da sabedoria,
que revela a verdadeira superioridade, se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito e ele está longe disso. Estais ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade e necessitais das lições e da experiência para o exercício de vosso julgamento e fazer-vos avançar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais se misturou ao mal. É desse lado que os homens se reunirão pela força das coisas, porque eles julgarão que lá se encontra a verdade. Quem importa, aliás, algumas dissidências que estão mais na forma que no fundo. Observai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e devem nos unir num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem, quaisquer que sejam, portanto, o mal de progressão que se admita ou as condições normais da existência futura. O objetivo final é o mesmo, fazer o bem. Ora, não há mais duas maneiras de fazê-lo. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que diferem de opinião sobre quaisquer pontos da teoria, todos concordam sobre os pontos fundamentais. Portanto, a unidade, senão da parte deles, em muito pequeno número, que não admitem ainda a intervenção dos espíritos nas manifestações e que as atribuem ou às causas puramente físicas. O que é contrário a esse axioma, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou ao reflexo de nosso pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os outros pontos que não são senão secundários e não atingem em nada as bases fundamentais, pode, pois, haver escolas que procurem se esclarecer sobre as partes mais controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais uma das outras. Não haveria antagonismo senão entre aqueles que querem o bem e aqueles que fariam ou desejariam o mal. Ora, não há um espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que pudesse querer o mal, nem desejar o mal do próximo, sem distinção de opinião. Se um deles está em erro, a luz, cedo ou tarde, se fará para ele, se a procura de boa fé sem prevenção. À espera disso, todos têm um traço comum que os deve unir no mesmo pensamento. Todos têm um espírito objetivo. Todos têm o mesmo objetivo. Pouco importa, pois, o caminho, contanto que esse caminho a ele conduza. A ela conduza, né? A verdade. Nenhuma deve se impor pelo constrangimento material ou moral. Só esta estaria no erro se lamentassem anátema sobre a outra, porque agiria evidentemente sob a influência dos maus espíritos. A razão deve ser o supremo argumento, e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que a crítica envenenada pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor ao próximo, e jamais um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode ter vindo de uma fonte pura. Ouçamos sobre esse assunto para terminar os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Vamos ver a fala de Santo Agostinho. Por muito tempo os homens têm se dilacerado mutuamente e anatematizado em nome de um Deus de paz e de misericórdia, oferecendo-o com tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas haverá
por muito tempo ainda, escribas e fariseus, que o negarão, como negaram a Cristo. Quereis saber, pois, sob a influência de quais espíritos estão as diversas seitas que entre si dividem o mundo. Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os investigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens na terra. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos, e são também os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que lhe indicou para chegarem até ele. Santo Agostinho. Então aqui a gente encerra então o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Fazendo uma última consideração aqui, a gente tem que sempre, né, gente, sempre praticar o bem, tudo aquilo que está à nossa altura. Se tivermos condição de praticar um pouco mais pelo próximo, então vamos fazê-lo, né? Vamos fazê-lo. Durante 30 anos eu fui professor em sala de aula, né, ensinando alguma coisa para os alunos. Todos aprenderam o que eu queria ensinar? Não. Né? O que eu ensinava era verdade absoluta? Também não. Era ciência, ensinar ciência. Mas aí a gente começa a ver que a gente pode fazer muito mais, certo? A gente não pode nunca deixar de ensinar, de trabalhar, de ajudar o próximo, tá bom? Então agora a gente vai se ver no próximo livro, que é o Livro dos Médiuns. E aí provavelmente a dinâmica deverá ser um pouco diferente, né? Porque o livro tem um outro formato, né? Não tem perguntas e respostas, é bastante discussão. Então a gente vai passar ele de uma forma um pouquinho mais diferente. Quero deixar claro aqui que foi muito gratificante para mim ter você acompanhando diariamente os meus vídeos, ter partilhado aqui, compartilhado, ter dado seu like. Quero agradecer, porque a gente vê que nosso trabalho tem um certo reconhecimento, né? E que a gente pode estar realmente levando alguma coisa de bom para outras pessoas. Então, meu agradecimento à sua audiência. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, né? Não deixe passar essa oportunidade de estar aqui aprendendo essas verdades espíritas. Deixa seu like, compartilhe e a gente se vê então no próximo vídeo. Ative o sininho, né? Porque pode ser que eu acabe pulando 1 ou 2 dias sem postar nenhum vídeo, por estar aí organizando como vai ser o próximo, tá bom? Será uma nova playlist, né? De vídeos que a gente vai colocar no ar, tá bom? Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente